Com o nosso programa Inteligência Condominial, no som do amor, do love, que todo mundo é apaixonado no estúdio aqui, renovando as energias positivas, né? Acabamos de ter o nosso quadro aí com o Cleito, perguntas e respostas na engenharia. E agora o quadro que vem revolucionando o mundo condominial. Todo mundo tá gostando de sul a leste, a oeste, no state também, no exterior, em todo lugar, porque é a realidade do condomínio, né? Que é os casos de condomínio com Fernanda, né? E vamos deixar de embromeixo, vamos começar logo aqui. O primeiro caso é o seguinte: eis a questão. Eu, condômino, não vou pagar a conta. Que história é essa, Fernanda? Pois é, Thiago, né? Condomínio tem suas particularidades. O síndico tem que estar sempre em alerta, né? Quanto não só às economias, mas as colocações, as formas de gastar, né? Thiago, e um caso que eu trago hoje é de um condomínio, né? Que existiu uma previsão orçamentária, né? Um condomínio fez o planejamento para um planejamento anual, porque fosse fixado a taxa de condomínio para manutenções naquele período anual, porque anualmente a gente sofre reajuste com água, com luz, com funcionários, né? Entre outras despesas também que acabam se onerando de um ano para o outro. Enfim, esse condomínio fez a previsão e diante, né, no decorrente ano, foi sobrando um caixa, foi sobrando uma quantia, né? E houve necessidades de fazer algumas manutenções mais específicas, que este caso que eu trago foi a questão dos interfones. Então foi feita troca de toda a tubulação do interfone, a caixa de interfone, que tem um custo mais elevado. Então, assim, trocou toda-se a rede de interfone, que era uma rede muito antiga e estava desde o início do prédio, que o prédio tem em torno de 35, 38 anos, não me recordo bem agora. E o que ocorreu, Thiago? O locatário recebe o boleto, é responsável pelo pagamento da taxa de condomínio, recebe mensalmente o boleto e no boleto vem acompanhando as despesas condominiais, né? Vem um balancete, né? Com receitas, despesas, saldos, né? Do que se tem no condomínio. E um condômino observou essa troca, esse gasto excessivo com os interfones, né? E foi questionar a administração. Falou assim, olha, eu observei que tem 3 meses que está se gastando muito com interfones, né? Eu queria saber o que é. E a síndica, na maior delicadeza, né, no exercício da sua função, explicou para ele, olha, nós estamos trocando toda a tubulação, tal. E ele falou assim, mas essa conta não é minha. E não é na verdade dele, E não né? é na verdade, né? Então, assim, ali gerou-se uma discussão de ou não é. Ele falou assim, tudo bem. Isso daí teria que ter sido cobrado uma taxa específica rateada entre os proprietários. Eu, locatário, por pagar minha taxa condominial em dia, não sou obrigada a participar dessa despesa. E esse caso foi realmente parar na justiça, porque a administração não resolveu, não soube resolver, né? E ele ganhou, Thiago. E fácil, né? Inclusive, eu até trouxe a relação aqui para a gente estar lendo para os nossos ouvintes, né? Que o síndico ele tem que tomar muito cuidado. Não é só, opa, sobrou dinheiro, vamos fazer acontecer, né? Não vamos botar taxa extra, porque os condôminos proprietários têm esse interesse. Se tem sobra na taxa de condomínio, por que nós vamos instituir uma taxa extra para estar trocando a fiação do interfone? Se tem uma sobra do fundo de reserva, por que nós vamos fazer uma instituição de uma outra taxa para estar fazendo determinada, vamos dizer, aquisição de um material, né? Então, assim, síndicos, né? Tomem muito cuidado com a sua administração, porque lá na frente você pode sim ter um problema, né, Thiago? Então eu queria deixar registrado que tem que sim tomar cuidado o que é realmente manutenção, o que realmente é obra, né? E o que é troca de material,
né? Porque, por exemplo, uma cadeira. Ah, Fernanda, uma cadeira custa R$200. Custa R$200, mas é um material permanente do condomínio. Entendeu? O locatário, ele não pode se responsabilizar por esse gasto. É uma coisa simples, mas que não vai prejudicar o locatário, né? Mas vai prejudicar o locatário, porque aquela cadeira, por menor custo que seja, é um bem pro condomínio. Não é um bem do locatário. Né? Então, assim, eu sempre oriento os meus clientes. Tomem muito cuidado. Mês passado mesmo, um cliente meu fez a ata, me convidou para estar na assembleia, eu tive um imprevisto, né? Não pude comparecer. E a conselheira me ligou: Fernanda, eu fiz a ata, mas eu queria que você desse uma lida, né? Para ver se está tudo ok. Como foi uma assembleia também de eleição de síndico, né? E hoje, nas atas de eleição de síndico, eles precisam constar todos os dados do síndico eleito: RG, CPF, telefone, e-mail, Sério? tudo, porque ele vai ao banco. Ele vai para o banco. Então, o banco ele precisa desse documento, né? Ele vai não só para o banco, como para a Receita Federal também. Né? É verdade, então, tem que mudar lá a responsabilidade. Tem que mudar a responsabilidade. Então, essa ata, principalmente de eleição, tem que ser uma ata muito bem feita. Né? E nesta ata, quase que ocorre o mesmo problema. Porque eles tiveram sobra de caixa, né? E começaram a fazer essas manutenções. Reparos na fachada, tiveram que... Porque nesse condomínio específico, lá tem cobertura. Então, teve um problema na piscina que teve que se gastar, mas como tinham sobra de caixa, foi permitido gastar. Os conselheiros autorizaram a gastar. E na ata, eles estavam especificando isso. Eu falei assim, opa, peraí, não vamos colocar obras... E lá na ata eles falavam, de acordo com a prestação de contas, neste período foram realizadas obras necessárias. Isso confunde com voluptuário. Aí eu peguei e falei assim, não, a gente vai trocar isso daqui, porque já foi feito, não vamos mexer e vamos rezar para que nenhum locatário vá questionar. Então, vamos trocar aqui obras necessárias para manutenções necessárias. Então, assim, são detalhes, Thiago, que precisam ser observados para que, se amanhã o condomínio não tenha dor de cabeça. Se você me perguntar agora, esse condomínio agiu errado, Thiago? Agiu. E agora, a responsabilidade, se um locatário amanhã vier a observar que essas manutenções, que no caso eles tinham colocado obras e eu troquei para manutenções, não são de obrigações dos locatários, este condomínio, ele vai responder. Por quê? Porque os conselhos aprovaram. Entendeu? Nesse condomínio específico é um síndico até profissional. Eu até questionei, eu falei assim, poxa, mas você é um síndico profissional, tem capacitação e está incidindo nesse erro, né? Até ele ficou meio assim chocado comigo. Eu falei assim, olha, não fica chateado, eu estou aqui para te orientar e te alertar. Então, o que a gente pode fazer é corrigir aqui na ata para que nenhum locatário perceba que essas obras, né, que realmente são obras porque foi mexido na fachada, né, como é que fala? Foi um conserto que foi feito na piscina, na área de cobertura. Então, eram despesas que realmente não condizem com a manutenção e não estavam previstas lá na previsão orçamentária. E assim, o que é interessante é que às vezes o cara acha que é uma sobra. Beleza, uma sobra mesmo. Só que uma hora vai faltar, tem que fazer a taxa extra. E é aquele dinheiro que você utilizou ali, você vai ter que repor na frente da taxa extra, né? O que ocorre? E toda prestação de contas, ela tem a previsão antes e tem a prestação de contas depois, certo? E no decorrer do caminho vão surgindo necessidades. O síndico ele tem que fazer.
Ele não pode esperar uma assembleia, ele tem autonomia que varia de cada condomínio, porque tem condomínio que permite os síndicos a ter um gasto, vamos dizer assim, impermeabilização, que é um segundo caso que eu vou tratar. Impermeabilização, dependendo do prédio, é um custo altíssimo. É um custo mais alto, eu estava para a minha pesquisa. É um custo altíssimo. Então, ele não pode simplesmente falar assim, vou fazer impermeabilização sem estar a previsão. Não pode, mas se ele teve a necessidade de fazer impermeabilização, não tem a previsão orçamentária, ele faz. Depois ele institui uma taxa para complementar se faltar, entendeu? Ele não pode se esperar. Agora, se é uma coisa que dá para fazer a longo prazo, ele institui a assembleia, ele convoca, ele faz a votação e a assembleia decide. Aí, o que ocorre, Tiago? Nesse condomínio, posteriormente, eles fizeram uma assembleia autorizando o síndico a fazer isso. Eu falei assim, acabou. Vocês acabaram de dar mais munição para os locatários. Vocês acabaram de dizer para os locatários, toma aqui um documento dizendo que nós estamos tirando a responsabilidade do síndico e assumindo para o condomínio. Mas eu acho mais gritante que você falou. O síndico é profissional, ele sabe que está errado, né? Mas, dependendo da assembleia. Porque assim, hoje que eu percebo que o síndico fala assim, vou jogar para a assembleia, que a assembleia decidiu assim. Isso. Só que eu entendo no ponto de vista de gestão, que você sabendo que está errado, não é dessa maneira, né? Não é dessa maneira, mas ou você faz, principalmente síndico profissional, ou você faz, ou a gente contrata outro. Infelizmente, é assim que funciona o mercado. Nosso país tem que mudar muita coisa, né, Kelly? Muita coisa. Eu vou falar por mim, Thiago. Esse condomínio, o primeiro do caso que eu trago, eu orientei. Eu falei assim, não era para vocês terem feito isso. Não, pô. Eles queriam que eu colocasse... Eu mandei como manutenção e os conselheiros põem para obras e reformas. Eu falei assim, o seu condômino, que é locatário, vai observar obras e reformas, vai saber que não está sendo instituído, taxa extra, e vai questionar. O que aconteceu? Quando o condômino foi conversar com a síndica, né? A síndica foi e falou assim, não, mas é por causa... Não teve conversa, ele foi parar onde, Thiago? Na justiça. E ganhou, né? Agora você me pergunta, eu na qualidade de contadora, responsável pela confecção do balancete, eu orientei, eu falei que não podia, e mesmo assim eu tive que lançar como obras e reformas, mesmo não concordando. Porque para você fazer um lançamento de obras e reformas, você tem que ter uma justificativa, uma receita para obras e reformas. Entrada e saída tem que zerar a conta, né? Mas aí dizia meu avô, né? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo, né, Thiago? E outra na qualidade de obedecer. Essa semana, na condição, né? Não sei se posso falar. Pode, aqui, não deve. Pode, então tá. Pode, fica à fazer vontade. Propaganda aí do... Essa semana teve uma premiação, Cidades e Condomínios 2019, muito bem conduzida por nosso amigo Paulo Melo. Mas vamos lá, onde eu quero chegar com isso? Dentre a premiação, aí você reúne algumas pessoas da área. Terminou a premiação, vamos tomar o quê? Uma Coca-Cola. Vamos sair para tomar, vamos beber alguma coisinha e vamos. Na minha época era uísque mesmo. Ok. Agora, em fases de detox, vale tudo, né? Suco, detox, cerveja. Não, antigamente eu falei assim, vamos tomar uma cervejinha, cara, não, vamos tomar um suco de couve. Imagina, assistindo futebol, tomando um suco de couve. E o impressionante, Fernanda, quando a gente junta 3, 4, 5 síndicos e com aquela conversa, vamos chamar assim, conversa de botequim, né? Vamos dar um nome, né? Vamos dar esse nome, assim. Essa conversa, assim, ao pé da letra, onde todo mundo está muito à vontade de falar os seus celeumas, de falar os seus perrengues do seu dia a dia. E eu falei assim, eu vou lançar um livro. Tá aí. É sério. Assim, Tiago, o que é só, não é só lançar um livro. É você falar o que acontece de causos na parte cômica, na parte engraçada, na parte séria da coisa e, claro, mostrar como você também conduz essas situações. Aí me veio à mente 2 situações que você está me falando aí. Uma delas, a primeira foi sobre... Não tem nada a ver o assunto, mas eu vou falar qual foi o primeiro assunto que veiculou lá. Sobre barulhos
todos os barulhos, tá? Entenderam? Todos os barulhos. E como cada um lidou com os barulhos advindos dos seus vizinhos. E quando eu falo todos os barulhos, são os barulhos da madrugada, mais em especial. E a gente começou a rir, claro, porque cada um tem um jeito de gritar, né? Né? Ok. E a segunda coisa é em relação ao orçamento de obra. Como realmente cada prédio lá, mesmo sendo em unidades diferentes aqui de Brasília, a gente chama de cidades satélites, mudou também de cidade satélite, mudou o orçamento. Impressionante, falando sobre orçamento, falando sobre interfone, gasto, né? E você vê, gente, a prestação de serviço é a mesma, tem também isso. Então, eu falei, gente, eu preciso lançar realmente um livro, dessas situações cômicas do dia a dia dos síndicos. Então, tá aí minha contribuição nessa parte aí de orçamento. Mas, Kelly, o objetivo do quadro é justamente esse. Nós estamos começando esse projeto para que se solidifique mesmo e vire um livro, um manual para os síndicos. Não só para os síndicos, mas para os condôminos. Porque antes de ser síndico, nós somos condôminos. Toda empresa, então, se ela entendesse isso, se toda empresa... Vamos lá. Empresas terceirizadoras, empresas que fazem prestação de serviço, tá? Toda e qualquer empresa, trate bem um condômino. Ele é um síndico em potencial. Isso. Porque ele vai ficar, vamos falar sinceramente, um síndico que fique muito tempo, ele fica 2 gestões? Mas a média é uma ou 2? Tá? Porque depende de condomínio. Porque tem condomínios que é especificado na sua convenção que tem que ser no máximo 2 mandatos. Que os mandatos duram em média 1 ano ou 2 anos. Então, é fora da curva aquele que está lá, igual do plano piloto lá, que está 10 anos, que está 15 anos. O plano piloto tem muitos, porque nas convenções, como são convenções antigas e é caro mudar. E é caro mudar, eles não se preocupavam com isso, porque o síndico ele não tinha prolabore, ele era um morador que estava ali ajudando a pagar uma conta de água e de luz, e que hoje se mudou muito, né? Hoje em dia, síndico não é mais pagar conta. Hoje em dia, síndico tem N responsabilidades, né? Então, tem honorários, né? Então, tem... Ele tem que ser muito disciplinar, né? Agora estava comentando que agora... Antigamente, as atas nem eram registradas, Thiago. Olha só. Na verdade, não tem necessidade, né? Registra para... As atas não tem necessidade, mas... uma garantia, né? É uma garantia, não só para o síndico em si, mas para os condôminos. Mas isso aí é os casos de condomínio, é a realidade dia a dia falada, e a gente tem a ideia do quadro de simplificar um pouco mais, né, a linguagem dia a dia. Assim, para finalizar esse primeiro quadro, eu queria, até mesmo para facilitar o entendimento, né, vou relatar quais despesas cabem a cada parte. Pode ficar à vontade. Né? Ao inquilino, são de responsabilidade do inquilino todas as despesas ordinárias do condomínio, ou seja, de manutenção como salário e encargos trabalhistas dos funcionários, limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. Isso, quando a gente fala nessa parte de pintura, é um corredor que às vezes danificou, é uma pintura, né? Uma manutenção, uma coisa pequena, não é uma reforma, pintar uma plástica, todo, né? Consumo de água, luz, esgoto, manutenção e conservação dos jardins, manutenção e conservação de equipamentos como elevadores, bombas hidráulicas, interfones, portões, segurança e alguns outros, né? Manutenção e conservação de equipamentos de lazer, como piscina, sala de ginástica, rateios de saldo devedor, salvo se referentes ao período anterior ao início da locação. Aqui eu abro um parêntese, Thiago, porque o condomínio ele não pode ficar preocupado com a questão do contrato particular do apartamento, do imóvel, né? Então, assim, a gente sempre orienta. Imobiliária, proprietário, que às vezes entra em contato com a gente, eu quero saber. Eu falei assim, olha, pega o seu locatário e aluga para ele, o apartamento é tanto.
já inclui o condomínio. E tira a responsabilidade do locatário. Por quê? Porque o locatário, quando você deixa à mercê do locatário, a gente tem condomínio que é determinado a recolher 5% do fundo de reserva, que a convenção não especifica, o motivo do fundo de reserva, só põe lá, recolher 5% do fundo de reserva. Esse fundo de reserva ele pode ser utilizado, muitas vezes, para rescisão contratual. Aí você recolhe o fundo de reserva e você vai dispensar um trabalhador que está lá há 30 anos. Você está 2 anos recolhendo 5% do fundo de reserva para pagar uma demissão, né, de um funcionário que está lá há 30 anos. Então, tem muitas divergências contra isso. Então, assim, eu sempre oriento os síndicos, na oportunidade que tiverem, falar para o proprietário, vai aluga com valor-chave, porque você está trazendo um problema para o condomínio. Entendeu? Porque o proprietário não vai acionar o proprietário para discutir com o proprietário, ele vai acionar o condomínio. O síndico. E dentro desse teu quadro, você imagina agora com essa nova moda, né, que eu também sou adepta, vou falar o nome aqui, vamos lá, Airbnb, que esses apartamentos e casas de temporada, pois então é importante sim, amarrar bem o contrato. A gente está tendo muito problema quanto a isso, porque os condomínios não estão aceitando, porque você aluga por temporada, ou até mesmo, por exemplo, eu faço contabilidade de muitos condomínios na Asa Sul, e próximo ao aeroporto, ali no final da Asa Sul, eles estão fazendo muito isso. Então, eles alugam por 5, 6 horas, só para aeromoças, pilotos, só para dar uma descansada. Só que a rotatividade é muito grande e isso tem incomodado os moradores. Porque tem pessoas que chegam de madrugada, né? O piloto, aí arrasta a mala, aí chega, né? Então, assim, acaba incomodando. Isso tem se gerado muitos problemas para os condomínios que depois a gente pode trazer para o quadro. Inclusive, tem uma entrevista com o Dr. Hugo, a gente falou sobre isso aqui, entendeu? Porque não tem uma regulamentação, né? Não pode tem proibir, uma regulamentação. Assim, e é esse que acho o seguinte, que é o grande questionamento. É essa questão de pessoas estranhas do condomínio. Isso, porque não tem uma certeza de quem vai, porque eu faço um contrato com você, Tiago, e o Tiago subloca para determinadas pessoas. E tem outra questão que as pessoas não questionam muito, é que aumenta o custo de manutenção, porque é mais funcionários, de água, luz, mais fluxo. Então são custos a mais que se tem no condomínio também. Isso, porque um morador, ele toma um banho por dia, no máximo 2, antes e depois do trabalho. Eu tomo só todo sábado. Então, o seu custo é baratinho, Tiago, para o condomínio. Só que a rotatividade, as pessoas chegam, tomam um banho, vamos dizer, você aluga por 5 horas. A pessoa que chega para ficar 5 horas, ela chega, toma um banho, descansa. Em 24 horas você pode ter 4 usuários, caso, 8 banhos, entendeu? Então, assim, é bem complexo. Tem mais alguma observação aí? Aí só concluindo, continuando com a despesa do inquilino, seguro condominial também reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizando no custeio ou complementações de despesas referidas, tá, nas alíneas anteriores. Por exemplo, é aquela questão da previsão. Houve-se necessidade de mandar um funcionário embora e utilizou-se o dinheiro do fundo de reserva. Precisa repor o dinheiro de fundo de reserva? Se tiver dentro desses itens que eu citei, de manutenções, o locatório também participa, tá? Agora, passando para as despesas de responsabilidade do proprietário, que são as despesas extraordinárias, como obras de reforma, de melhorias ou que interesse a estrutura integral do imóvel, obras de manutenção destinadas a repor as condições de habilidade do edifício, pintura da fachada e esquadrias externas, indenizações trabalhistas anteriores à locação, que foi o parênteses que você abriu. Foi o parênteses que eu abri, compra e instalação de equipamento em geral, né, que é onde eu falei a cadeira também, é um equipamento, porque o porteiro ele utiliza, né? Decoração e paisagismo nas áreas comuns. Aqui, Thiago, a gente também tem muito problema. Né? Porque o paisagismo, ele é considerado como um bem imóvel, entendeu? Do condomínio. Então, ele é considerado como um bem.
pelo seu custo, pela sua duração. E até pela valorização do próprio imóvel. Você para pra pensar, valoriza, né? Se você chega no imóvel, tem um paisagismo bacana, você tem outro olhar e você acaba pagando o custo-benefício dele. Sim, então é uma coisa também que a gente tem muito... não é só manutenção do jardim, entendeu? Manutenção do jardim é uma coisa, paisagismo é outro. E a questão do fundo de reserva, a não ser que tenha sido gasto em despesas ordinárias e durante o período da locação, que conforme eu citei acima. Se eu tivesse que dar uma hashtag dica nisso aí, sabe como é que eu falaria? Gente, tudo que é permanente é proprietário. P de permanente, P de proprietário, né? Olha aí. Tudo que é obra que vai ficar de forma permanente, tudo que vai que não vai ser consumível em termos de uso, elevador sobe e desce, não, isso eu estou consumindo, então isso é inquilino. Vai trocar, no qual o elevador vai permanecer no condomínio. Ótima dica, né, Thiago? Tá? Eu acho que a Kelly, no fundo, ela quer ser síndica. Ela está preparada para isso. Esse é know-how de vida e coisas de professor. Sabe o que acontece? Gente, ela está aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Ela está muito bem preparada. Ela está com o material aqui e eu fui pegando colinha dela. Eu li e ela está lá no caps look negrito e está lá. Proprietário, eu só fui vendo. Proprietário e fui lá. Tudo obrigada, Kelly. A gente tenta se preparar um pouco, né? Para passar a segurança, que é o que a gente estava falando antes, né? E vamos que vamos. Casos de condomínio, né? Segundo caso.